Olá, vamos dar continuidade à disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 2, dando continuidade ao módulo 2, que são as brincadeiras e interações em educação infantil, e vamos conversar um pouco sobre o espaço e tempo na educação infantil. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a questão do espaço, né? Então, como que a gente explora o espaço na educação infantil? Então, toda vez que nós falamos sobre espaço, sobre criança, espaço, dentro da instituição de educação infantil, muitas vezes vem na nossa cabeça a questão, né, do espaço externo. Mas nós temos muitos outros espaços que precisam ser explorados e garantidos na instituição da educação infantil. Não só na educação infantil, né? Nas escolas como um todo. Mas o nosso foco é a educação infantil e as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, vamos falar um pouco de espaço. O que é previsto, né? Previsto nas leis que se tenha na educação infantil, tá? Então, a gente precisa ter esse espaço externo, esse parque. A gente precisa ter uma brinquedoteca, né, nas instituições de educação infantil. Nem todas têm brinquedoteca, né? Muitas vezes se faz uma adaptação de uma determinada sala e coloca os brinquedos lá. É importante que se tivesse biblioteca também. Essas são as condições ideais de uma instituição de educação infantil. Se a gente pensar, se for uma instituição que atenda de 0 a 5 anos, todas as fases, né? Nessa escola precisa ter lactário. É ideal que tivesse um local para a mãe, né? Para a mãe poder amamentar o seu bebê quando a criança é muito pequena. A gente precisa ter espaço, as salas de aula elas precisam ser espaçosas, elas precisam estar dentro da metragem, né, recomendada pelo MEC. Então, tudo isso, nós, enquanto professores e professoras, a gente precisa explorar esse espaço e garantir de alguma forma. Então, por exemplo, né, estou numa escola onde o espaço é mínimo, então eu preciso buscar, junto com a gestão, né, junto com a Secretaria de Educação, como que eu faço para que aquele espaço venha a ser adequado, que possa atender, né, todas as crianças. Eu lembro no meu início de carreira, a minha primeira turma foi uma turma de 3 anos, né? Era uma professora inexperiente, né? Estava começando, e a direção da escola tinha uma outra professora que estava com problemas de saúde, que também tinha uma turma da mesma idade. E ela falou assim: olha, eu vou juntar as turmas e vocês vão dividir a sala. E naquele momento me pareceu possível, né? Só que depois que eu me atentei sobre a importância do espaço. Então, eram turmas de 15 crianças, eram 2 turmas de 15 crianças, e de repente estavam 30 crianças no espaço em que caberiam 15 crianças, né? E assim foi perdurando por vários meses, até que, né, eu falei, não é, isso é negligenciar o direito das crianças. Então, o espaço, a gente tem que pensar nesse espaço, não só espaço como ambiente externo, né? A gente precisa pensar nesse espaço de maneira global, nesse ambiente físico. Então, por exemplo, a gente vai ter as especificidades de cada região, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente sabe a questão do calor, né? Mas não é porque tem muito calor que então eu vou desistir de explorar os espaços externos, que é muito o que se vê aqui na cidade de Corumbá. E quando eu cheguei na cidade, eu questionei, né? E até entendi, porque o sol, né, no verão, podem em contato direto, né? As crianças em contato direto com a areia nesse sol, as crianças podiam até ter queimadura. Então, tá, mas o que a gente faz em relação a isso? Então, a gente desiste dessa exploração desse ambiente externo? Não, a gente precisa ir atrás de arborizar as escolas, que as escolas possam ser espaços arborizados, espaços que, no espaço externo, seja garantida uma sombra e que as crianças possam ter um parque com brinquedos, um parque com areia. Por que isso é importante? Porque a criança gosta também.
mas porque isso faz parte da garantia para o desenvolvimento integral dela. Então, a importância do ambiente físico é crucial para que as crianças possam se desenvolver. Então, por exemplo, né, vou trazer exemplos tanto do interior do estado de São Paulo, como aqui do interior, né, do Mato Grosso do Sul. Então, a questão da alimentação, né? Como que é o refeitório das crianças? Então, é bem importante, né, que esse momento a gente sabe que o momento de alimentação das crianças é um momento de extrema importância. Crianças bem alimentadas, né, isso colabora para o desenvolvimento das crianças, colabora para que elas tenham até mais energia para poder desenvolver todas as atividades que são oferecidas na escola. Mas aí chega na hora da alimentação, por exemplo, no caso, né, daqui, que é muito calor, as crianças vão para um espaço que não tem ar-condicionado. A criança, com muitas crianças juntas, né? Com muito calor, as crianças vão comer de forma adequada? As crianças vão sentir prazer na alimentação? A professora vai conseguir introduzir uma atividade lúdica junto com a alimentação da criança? Ah, não tem como. Então, como que a gente vai fazer? Como que vai se transformar esse refeitório? Como que a escola pode buscar um refeitório dentro daquela escola que possa ser num espaço fechado com climatização? Por quê? Porque alimentar não é a alimentação da criança não é porque dura 15, 20 minutos que ela é menos importante. A alimentação da criança é muito importante e precisa ser num ambiente, né, nesse espaço físico que acomode, que acolhe a criança, né. Então, e aí a partir disso a gente começa a pensar na relação entre os espaços e práticas pedagógicas, porque quando eu vou fazer o meu projeto, quando eu vou propor algumas vivências, eu preciso, como eu disse anteriormente, eu preciso pensar nos espaços, né. Então eu preciso olhar para a escola, saber quais espaços que eu tenho dentro dessa escola. E muitas vezes a gente está dentro da escola e a gente não explora os espaços da escola. Trabalhei numa escola em que o que eu vou dizer, a arquitetura dela ela tinha bastante inclinação. E essa parte da inclinação, ela era pouco explorada pela escola. E aí um dia, assim, muito calor também, né? Interior de São Paulo também é bem calor. E as crianças gostam muito de trabalhar, de brincar de escorregar. E aí o que que eu fiz? Eu peguei papelão e nessa inclinação, eu coloquei para as crianças escorregarem com o papelão, no papelão, e embaixo a gente fez uma brincadeira com a água, que as crianças escorregavam, depois brincavam com água. Era um espaço pequeno, mas era um espaço possível de exploração. Então, o primeiro start que a gente precisa ter é olhar para a escola, mas olhar de verdade, né? Enxergar o que tem no espaço da escola e como ele pode ser explorado. Às vezes tem aquele cantinho, né, que muitas vezes na escola é usado para armazenar coisas que poderiam ser descartadas, por exemplo. Esse cantinho a gente pode fazer virar a nossa brinquedoteca, ou então um cantinho no ambiente externo, onde que se guardam coisas que de restos de reforma, por exemplo. Esse cantinho pode se tornar uma horta. Esse cantinho pode se tornar, né, um plantio de flores e de plantas, fazer um jardim com as crianças. As crianças gostam muito de jardim. Então, tudo isso é questão. Primeiro, eu preciso educar o meu olhar e eu preciso enxergar efetivamente o que tem dentro daquela instituição. Isso é um trabalho que, quando vocês estiverem no estágio, é bem importante que vocês façam. Eu tenho feito uma atividade com os meus alunos de estágio, no sentido de explorar os ambientes da escola, que é desenho. Coloquem no papel o que tem na escola, né? Fotografem a escola, pense em atividades que vocês podem desenvolver neste ambiente, mas para isso precisa explorar, né, todo o ambiente da escola. Então a gente precisa pensar muito qual que é esse conceito de espaço que a gente tem, né? A gente precisa pensar no conceito de espaço e a gente precisa pensar no tempo também. Então o espaço, esse ambiente, esse espaço é um elemento pedagógico, né? Então a gente precisa pensar em espaços que incentivem a autonomia e a criatividade.
Mas esses espaços, né, precisam ser espaços, ambientes seguros, né? Então não dá, por exemplo, para eu colocar as crianças para brincarem no espaço que tem na escola, que está um pouco abandonado, mas que lá tem madeiras com prego, né? Ou que lá tem blocos de tijolos, mas que estejam todos quebrados, que as crianças podem se machucar. Ou então eu coloco as crianças para brincarem num lugar onde estão armazenadas madeiras que podem ter escorpião, né? Então o ambiente ele precisa ser seguro, mas não vamos confundir, né? Segurança com medo, porque muitas vezes tem professoras que têm muito medo de deixar as crianças explorarem os espaços. Então, por exemplo, tem professoras que não deixam as crianças subirem em determinadas casinhas que tem no parque, porque se a criança tem 4 anos, acha muito, muito nova a criança, deixa para as crianças de 5 anos, ou esse brinquedo é proibido, isso você não pode fazer, né? Isso é questão de insegurança, né? Porque a criança ela precisa ter desafios. Né? A criança ela precisa subir em árvore, a criança, só que assim, a criança só vai subir em árvore se a gente permitir que ela suba, né? Se nós começarmos a falar, você vai quebrar o braço, você vai quebrar a perna. A criança, obviamente, que ela não vai subir, ela não vai explorar, e ela só vai conseguir subir numa árvore se ela encarar esse desafio, né? E poder brincar e explorar o espaço. Eu lembro de uma situação que no fundo da minha sala tinha um muro, era um muro mediano. Era como se fosse um pilarzinho, assim. E as crianças um dia falaram assim para mim, professora, deixa a gente desfilar nesse muro. Só que o muro, ele tinha um espaço que dava para as crianças, não era um muro fino. E aí eu pensei, eu senti medo, eu falei assim, ah, mas eu vou ajudar, né? E aí eu fui pegando criança por criança e eles foram fazendo de passarela naquele muro. E aí elas pediram para brincar de desfile de moda, e depois no outro dia elas pediram para comer uma bolacha que era entregue ao final do dia. Eles pediram para que eles pudessem comer sentados em cima daquele muro. Então eles passaram a explorar aquele muro e aquele muro virou de tudo. Aquele muro virou cavalo, aquele muro virou passarela, aquele muro virou palco de show, né? Então é essa questão de como que a gente explora esses espaços e como que esses espaços possam se tornar um elemento pedagógico. Uma outra questão que a gente precisa pensar é o tempo, né? Ah, mas como que a gente se organiza, né, para pensar a exploração dos espaços que tem na escola com o tempo que a gente tem. Porque quando a gente vai falar de educação infantil, anteriormente nós já discutimos, a gente tem um momento, né? Um momento da higienização das crianças, um momento da alimentação, né? Muitas vezes, coisas que eu já vivi, muitas vezes a gente tem um momento de escovação de dentes, às vezes a gente recebe dentista na escola. Então, tudo que quando a gente pensa na primeira infância, todas as assistências que são possíveis, elas acontecem por intermédio da escola. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas sobra pouco tempo, né? A gente precisa dividir o nosso tempo, a gente precisa organizar o nosso tempo. Então, a criança, por exemplo, a gente está falando de espaço de tempo. A criança, a gente tem várias recomendações, e eu já apontei isso, recomendações da Sociedade Pediátrica, que as crianças não podem estar expostas à tela o tempo todo. Né? Então, eu preciso ter televisão na escola? Precisa ter televisão, precisa ter aquela hora em que a criança vai assistir televisão. Eu posso, às vezes, apresentar um vídeo para as crianças, de acordo com o projeto que eu estou trabalhando, mas as crianças têm necessidade, como acontece na maioria das escolas, de assistirem desenho todos os dias. Então, será que a gente não tem tempo? A gente não consegue organizar o nosso tempo para explorarmos o espaço? Porque muitas vezes fala assim, ah, mas a gente não tem tempo. Se a gente for explorar esse espaço, vai sobrar o quê? Como se uma brincadeira que a gente realiza no ambiente externo não fosse essa atividade pedagógica na maioria das instituições de educação infantil, os professores e professoras confundem, ou então colocam o brincar aqui e a atividade, a vivência pedagógica
aqui. Não, elas estão juntas, né? As crianças aprendem por meio do brincar, que é a atividade principal. Então tá, pensamos, a gente já sabe quais são os espaços que eu tenho na escola, já sei quais são os espaços que tem, já fiz o planejamento de coisas que eu quero realizar, mas eu tenho escutado as minhas crianças. Eu ouço as crianças de verdade? Por que, que é importante a gente ouvir as crianças? É importante a gente ouvir as crianças para a gente organizar os espaços. Eu já vi muitas vezes professora que realiza projetos incríveis com as crianças. E aí, na hora de fazer a exposição e trazer elementos do projeto, elas colocam tudo na parte de cima da sala de aula. Por que, que faz isso? Ah, porque são as crianças vão destruir. Não, as crianças não vão destruir, elas vão explorar o que elas fizeram. Né? Então, quando você coloca um cartaz que tem as mãozinhas das crianças, um cartaz que você percebe que foi explorado, significa que o projeto deu certo, que as crianças gostaram, que as crianças olham, que as crianças tocam, que elas conversam, que elas compartilham sobre aquele projeto. Então, a gente precisa ouvir as crianças. A gente nunca pergunta para as crianças onde que eu posso colocar tal cartaz. Eu fazia muito isso com as crianças. Né? A gente terminava uma determinada vivência, eu trabalhava muito com as crianças com a escrita de texto coletivo, e eu perguntava onde a gente pode colocar esse texto coletivo. E as crianças sinalizavam, e muitas vezes as crianças, nos momentos de brincadeiras livres, elas iam para aquele cartaz e elas apontavam para os escritos e elas diziam que estava escrito. Claro que elas não faziam a leitura porque não eram alfabetizadas, mas por conta de todo o desenvolvimento daquele projeto, daquela vivência, a criança já imaginava que estava escrito ali, né? E ela explorava aquele cartaz. Então, a gente precisa ter uma flexibilidade e adaptabilidade dos espaços para as diferentes atividades, né? Então, por exemplo, se eu realizo projetos, onde eu vou colocar? Eu preciso colocar num lugar que seja acessível para as crianças, num lugar que as crianças possam explorar. Essa foto aí traz as crianças na cozinha, né? É uma atividade que as crianças amam, mas muitas vezes elas são impedidas por conta da merenda, da merendeira, da organização da cozinha, e até tudo bem, porque se a gente pensar, vamos pensar, né? Eu trabalhei numa escola com 400 crianças. Imagine se todas as salas resolvessem, né, ao mesmo tempo, fazer algum projeto que precisasse usar a cozinha. Então, muitas vezes, o que eu fazia com as crianças? Eu explorava o espaço com as crianças. Eu marcava um dia para que as merendeiras pudessem apresentar para as crianças o espaço da cozinha. As crianças são muito curiosas, porque geralmente o espaço da cozinha ela fica muito fechado, né, por conta da higienização. E as crianças, elas sabem que ali é feito o preparo da comida, mas elas não sabem como que é aquele espaço. Então, aí as crianças vão explorar aquele espaço. Então, apresentar para elas fogões que tem, né, que são fogões industriais, mostrar para elas o forno, mostrar para ela onde que se guarda a comida, mostrar o freezer, mostrar a geladeira. A gente faz toda essa exploração. E aí, muitas vezes, o que eu fazia? Não dava para levar as crianças, mesmo porque não tem uma mesa própria para elas manusearem algum alimento. Então, por exemplo, a gente decidia fazer alguma bolachinha de fruta, que eu fazia muito com as crianças. Então, eu trazia os elementos, os ingredientes, trazia todos os ingredientes, a gente explorava num espaço aberto, né, com uma mesa que as crianças pudessem manusear todos os ingredientes, e depois a gente ia lá na cozinha, pedia para a merendeira colocar no forno, enfim, mas era combinar com as crianças e ouvir as crianças, não só as crianças, ouvir a comunidade escolar. Então, ouvir a demanda, a gente precisava ouvir a demanda das pessoas que trabalhavam na merenda, mas a merenda também precisava ouvir a nossa demanda. E a nossa demanda qual que era? A nossa demanda era que as crianças pudessem explorar esse espaço e trazer como elemento pedagógico a produção de receitas, né? Então, essas atividades, elas podem se realizar em diferentes ambientes. Então, porque eu não posso realizar dentro da cozinha, eu não vou realizar? Eu vou deixar de realizar? Não, eu posso realizar, mas aí eu realizo em outro espaço, tá? Então, é sempre muito importante essa escuta. Se a gente for pensar no ambiente de sala de aula, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente deixa os livros, né, escondidos das crianças.
né? Como se as crianças, como se fosse mais fácil esconder os livros das crianças, e às vezes até do que eu trabalhar com as crianças como deve ser feito o uso e a exploração dos livros. Quais são os cuidados que precisam ter com os livros? Em que momento que eu posso explorar os livros? Né? Então, tudo isso precisa ser muito conversado. Ah, vocês entenderam quais são os combinados para fazer o uso do livro? Então, tá. Então, a professora pode deixar, sei lá, 10 livros e a gente vai trocando no decorrer do ano, mas eu posso deixar 10 livros para que vocês possam explorar. Né? Quais são os combinados? Não pode rasgar, não pode amassar, né? Pode explorar em outros pela sala, mas depois precisa devolver ao mesmo lugar. Então, a gente vai fazendo esses combinados, mas isso implica o quê? A escuta sincera. A gente ouvir as crianças, deixar as crianças opinarem, as crianças argumentarem. Isso tem muito sentido, porque a partir do momento que a gente faz esses combinados, a gente faz um combinado de forma consensuada, não de forma normativa, em que a gente dita as regras, aquilo faz um sentido, tem outro sentido para a criança. A criança entende passo a passo por que é importante ela não rasgar o livro, né? Porque, claro, que muitas vezes vai escapar algumas coisas e a gente precisa fazer a conversa com as crianças, mas a importância das crianças se sentirem pertencentes àquele espaço, a importância das crianças, eu sempre falava, né? A importância das crianças sentirem a sala de aula como o quarto deles e delas, né? Mas é um quarto que é coletivo e compartilhado, mas que é delas e que elas podem opinar, que elas podem trazer as demandas delas. E muitas vezes elas não trazem as demandas de forma verbalizando, né? Mas elas, às vezes, elas falam assim, pensando: ah, essas bonecas poderiam ficar aqui. Né? Então, eu organizava a minha sala, eu organizava os brinquedos, eu organizava as atividades. Teve uma época que eu colocava todas as atividades das crianças que eram impressas, eu colocava num lugar alto. E me dava um trabalho fazer isso. Aí, de repente, eu coloquei um varal embaixo. As crianças aprenderam a reconhecer o próprio nome. Então, elas terminavam a atividade e elas mesmas guardavam lá no saquinho das atividades delas. Porque elas são ter autonomia, elas tinham capacidade de fazer aquilo. Aquilo não precisava ser centralizado em mim. Né? São as atividades das crianças que eu fazia com as crianças. Né? Então, tudo isso é uma questão da gente colocar as crianças como protagonistas e elas ajudarem a pensar tanto o espaço como a pensar o tempo. Né? E aí, no artigo de leitura obrigatória, tem um relato que foi de uma caminhada exploratória das crianças pela escola a partir do registro de fotografias. Né? E eu fiz uma coisa muito semelhante com as minhas crianças. Um dia, eu levei a minha filha e pedi para as crianças apresentarem para minha filha a escola. Então, e a partir disso, eu fui observando o olhar que as crianças tinham da escola. Então, eles chamavam um brinquedo de balanço de jacaré. Olha, esse daqui é o jacaré, o brinquedo que a gente mais gosta no parque. Esse brinquedo faz assim, dá para balançar bem rápido. Então, foi a partir do olhar das crianças, quando elas apresentaram a escola, eu pude perceber qual olhar que elas tinham para todos os espaços da escola. Aqui é o lugar que a gente come, aqui é o lugar aqui é o lugar que tem papá, por exemplo, que algumas crianças falam dessa forma, né? E aí eles foram apresentando, aqui é a sala da diretora, aqui é a brinquedoteca. E aí eu lembro que a gente passou por um período na escola em que era uma escola situada em região bem periférica e a gente teve um problema de a prefeitura tirou os guardas que ficavam na escola durante a noite. E ao fazer isso, a escola foi roubada. Roubaram muitas coisas, né? Desde brinquedo e tal. E aí a gente fez uma manifestação, mas a gente fez uma manifestação com participação das crianças. Então as crianças pegaram latas de leite com colher de pau e elas batiam, volta, o guarda precisa voltar, volta a guarda. Elas participaram de toda a manifestação que a gente fez e a gente, ainda bem que a gente conseguiu,
né, que o guarda voltasse para a nossa escola. E aí as crianças falaram assim: aqui é o espaço que o guarda fica à noite, porque o guarda, e foram contar, né, porque o guarda não ficava, mas agora ele fica porque a gente pediu para o prefeito para ele ficar. Então, as crianças vão apresentando a escola, mas elas apresentam a escola a partir do olhar sensível delas e a partir das vivências que elas têm da escola, né? Isso é muito importante, porque aí as crianças, por exemplo, mostram, aqui é onde tinha um espaço na escola, que era onde a gente montava os brinquedos, onde fazia festa. Aqui é onde tem a festa da escola, né? Então, não era aquele espaço livre. Para as crianças, aquele espaço era o espaço onde acontecem as festas da escola, né? Então, a gente precisa explorar esses espaços junto com as crianças, fazer atividades de mapeamento, né? Fazer muitas atividades de mapeamento com as crianças e elaborava um mapa, claro que um mapa simples, né? Que eles dessem conta, tendo desafios, que é muito importante a gente ter o desafio para que as crianças possam desenvolver, né? Os processos psicológicos, mas eram mapas possíveis delas explorarem e procurarem determinados objetos e brinquedos. Passeios, né? Explorar para além dos muros da escola. Então, sempre perto da escola tem uma praça, né? Sempre perto da escola tem. Nessa escola que eu trabalhava, tinha pista de skate. Uma vez a gente fez um projeto que era para a gente conhecer os vizinhos da escola, né? Deu um pouco de trabalho, mas a gente fez. Então, a gente batia nas casas dos vizinhos da escola e a gente fazia, tipo, entrevista. Eles faziam algumas perguntas, eu fazia outras e a gente filmava, que era para a gente poder explorar o entorno. Dá para a gente pensar em passeios, né? Cidades que têm zoológicos, cidades que têm aquário, como que a gente se organiza, como que a gente busca financiamento, né? Para a gente conseguir realizar esses passeios com as crianças. E sempre por meio de rodas de conversa, né? A gente escuta as crianças. Em relação à organização do tempo, é importante que eu tinha, por exemplo, eu fazia muito a rotina com as crianças. E muitas vezes eu fazia uma rotina e tinha aquela parte da minha rotina que era flexível, né? Então, hoje, gente, vocês podem escolher a brincadeira que a gente pode realizar. E aí, nesse espaço da rotina que era mais flexível, porque tinha espaços que não dava para flexibilizar. Então, por exemplo, o horário da alimentação, né, o horário da saída, o horário de higienização, o horário de parque, porque o horário de parque era previamente estruturado com as outras professoras. Então, tinha momentos da rotina que não dava para a gente modificar, mas o que dava para modificar, eu sempre gostava de escutar as crianças, que era uma forma de também saber o que eles mais gostam de fazer, o que chama mais atenção para eles, o que eles gostam mais de realizar dentro da escola. Então, isso é muito importante e isso só acontece a partir de rodas de conversa. Mas não rodas de conversa em que a gente, enquanto professora, vai falar, faz isso, faz aquilo. Não. É uma roda de conversa em que a gente abre o diálogo e abre a possibilidade para as crianças falarem: olha, eu gostaria de fazer isso, que elas possam opinar, mas não só opinar por opinar, que é o que acontece na maioria das vezes, mas que elas possam falar e que o que elas trouxerem como mensagem, que a gente possa incorporar no dia a dia da nossa aula. O papel de quem é educador, né, nessa exploração do espaço, é a gente mediar. Então, eu trouxe aqui essa foto que está aí, é do Cristo Rei aqui de Corumbá. Então, como que eu posso explorar e ir atrás de um ônibus dentro da prefeitura para levar as crianças nesse ponto turístico, porque dependendo da localização da escola, de bairros muito vulneráveis, as crianças não conhecem esse Cristo. Então, levar as crianças para explorar. E qual que é o papel da mediação, né? É a gente orientar, né, durante a exploração do espaço. É a gente falar sobre a história, a gente mostrar, por exemplo, nesse Cristo Rei, a gente tem a apresentação de uma artista, falar sobre essa artista, mostrar a cidade lá de cima, porque dá para ver a cidade, né? Conversar e ter essa observação e essa escuta sempre atenta da percepção das crianças. Né? E depois dá para a gente fazer muita coisa, né? Explorar qual a parte do passeio que vocês mais gostaram, o que vocês aprenderam, e a partir daí a gente elaborar muitas outras vivências com as crianças a partir desse passeio que foi significativo e repleto de sentido. Né? Mas em relação aos desafios que a gente tem na exploração do espaço, do ambiente, a gente sempre vai ter, né? As limitações de recurso,
né? Então, não consigo fazer esse passeio com as crianças porque não tem recursos, porque a prefeitura não tem liberado ônibus, porque é difícil se liberar o ônibus. Como que a gente faz a merenda das crianças? É alimentação, que seja, sei lá, arroz, feijão e carne. Como que eu transformo isso num lanche para levar no passeio? Então, limitações a gente sempre vai ter, mas a grande questão, Paulo Freire sempre trazer para a gente, é como que eu faço para transformar dificuldades em possibilidades. Então, eu lembro, né, que eu ia passear com as crianças, ia fazer um passeio com as crianças, e era uma região muito vulnerável, e eu não queria ficar pedindo lanche, né? Porque aí tem criança que traz um determinado tipo de lanche, tem criança que traz outra. E aí eu pedi para guardar. Eu falei assim: não tem como, né? Pedir um pouco a mais da fruta que vem, né? E foi uma semana que eles deram iogurte também, e separar esse iogurte, separar essa fruta, e pegar o pão que vem, né? Montar uns lanchinhos. Como que a gente faz para montar isso com a própria merenda, mas fazer diferente, né? Vamos fazer diferente, vamos fazer de uma outra forma essa merenda para as crianças, como que a gente faz para transformar isso em lanche? E sempre com muito diálogo, a gente vai buscando alternativas. O que a gente tem muitas vezes é resistência a mudanças, né? Então, não é fácil quando você fala assim, eu vou fazer um passeio no bairro com crianças de 5 anos. Tem muitas gestoras que regalam o olho e falam: não, mas isso é perigoso, porque a criança pode sumir, porque a criança pode atravessar a rua, porque é muita criança. É verdade. Então, o que será que da escola? Tem algum agente na escola? Tem alguém que possa me acompanhar, que possa estar junto comigo? A coordenadora está disponível nesse dia? Como que a gente se organiza da melhor forma possível? Como que a gente pode escrever um projeto? Eu lembro uma vez que eu queria fazer com as crianças bolo de cenoura integral, porque começaram a enviar para as crianças pão integral e as crianças não queriam comer de jeito nenhum. E aí eu falei assim: eu vou fazer bolo de cenoura integral com as crianças para elas verem que é gostoso, para elas poderem começar a experimentar o pão integral e ver que não tem muita diferença e tal. Só que para isso, né, eu precisava de recurso para fazer. E lá na escola que eu trabalhava era assim: se você faz para 25 crianças um bolo, você tem que fazer para a escola toda, porque as crianças sentem o cheiro, podem ficar com vontade. E aí eu fiz um projeto, escrevi um projeto, encaminhei para nutricionista, para a prefeitura, e eu consegui todos os ingredientes por parte da prefeitura mesmo para a realização desse projeto. Claro que depois eles quiseram filmar, fazer uma reportagem, mas aí tá aí tudo bem. Mas eu consegui todos aqueles materiais. Então a gente vai ter limitações de recurso, a gente vai ter resistência a mudanças, mas a gente não pode desistir. A gente tem que lutar sem perder o foco. E o que a gente quer é propiciar esse desenvolvimento integral num ambiente seguro e em aulas felizes, em que as crianças aprendam, que as crianças se desenvolvam e gostam e tomem gosto de estar na escola. Tá? A gente tem falta de parcerias, mas que a gente pode ir buscando, né? Não chegar já na escola, vocês chegarem na escola, às vezes chega naquele contexto em que as pessoas estão desanimadas, e aí entra na cultura da queixa e também não explora outras possibilidades e desiste sem sequer ter tentado. Então, é importante que a gente busque parcerias para explorar esse espaço, para explorar o ambiente, para ampliar as possibilidades de vivências das crianças. Tá? Então, como que a gente supera os desafios? Sempre lutando, sempre buscando parceria e sempre transformando as dificuldades em possibilidades. Aqui estão as referências.